Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário. No caso, hoje é sábado, dia 27/11, meio-dia e 20. Vamos ver o que aconteceu ontem, né? E na semana, obviamente, na semana aqui no Brasil, lá fora também. Ontem, um dia bem significante, o Bovespa caindo mais de 3%, chegou a cair mais de 4% em boa parte do dia, né? Então, batendo com bastante força para baixo. O petróleo, WTI, caindo mais de 13%. Eu me lembro que eu acordei de manhã ali umas 6 e pouca, 7 horas já estava aqui fazendo as coisas para liberar o Zigo para vocês. E aí eu dei uma espiadinha no mercado, o petróleo estava caindo 6,5, 6,6, alguma coisa assim. Eu postei lá no Instagram até, né, no story lá. E eu pensei, hoje a coisa não vai ser muito interessante aqui, né? Vai dar um sextou um pouco diferente, né? Então caiu até mais do que eu imaginava e o mercado deu uma desabada forte. Então vamos ver o que aconteceu lá e aqui em mais. Bom, para começar o vídeo eu quero falar do Zigo, né? Eu falei lá no Instagram, falei lá no grupo do Telegram. O Zigo tá com uma Black Friday que eu estendi ela até uma Black Weekend ali, né? Que no caso vai até amanhã, né? Então quem acessar e quem se cadastrar lá no site do Zigo, eu posso abrir aqui e mostrar para vocês. Eu vou mudar minha tela rapidinho e vou puxar uma nova aba aqui, ó, só para mostrar para vocês. Quem acessar o site que é o zigo.com.br, né, vai abrir a tela do Zigo aqui, aí dê uma olhada, né, ver o que tem aqui que eu escrevi, dá uma olhada o que vai ter, o que não vai ter e tudo mais. Obviamente que tem muita coisa. Quem não sabe o que é o Zigo é uma plataforma educacional e ao mesmo tempo é uma plataforma de investimento. Então eu quis juntar duas coisas num só. Então lá terão cursos, né, de como fazer trading, como fazer especulação, curso de investimento, ciclos de mercado, né, curso para opções, como operar swing trade, day trade, enfim, tem um curso, né, um curso completo lá, com muito conteúdo bacana. Aqui no YouTube eu posto bastante coisa, mas lá no Zigo vai ter conteúdo bem mais detalhado, né, bem mais didático, desde lá o começo, o que é uma ação, toda a história, o porquê daquilo, o que é um contrato futuro, né, por que foi criado, qual que é a ideia, para que se usa, né, o contrato futuro, toda a história por trás, como abrir uma conta numa corretora, que corretora escolher, os custos que tem, que às vezes são muito intrínsecos lá e as pessoas acabam não prestando atenção nisso. Enfim, aí toda a parte lá, por exemplo, do milho, né, eu tenho lá uma estrutura de curso gigantesca lá, que mostra, né, como é que funciona o milho lá fora, toda a questão de safra, produção, quando que planta, quando que colhem, aonde que fazem isso, a questão do clima, o que impacta, o que não impacta, as épocas do ano, o milho no mundo, né, quem vende para quem planta, quem compra, que regiões que plantam, o que a gente tem que acompanhar nessas regiões, o que não precisa acompanhar, né, a correlação do milho com outras commodities, enfim, tem todo um esquema gigantesco lá que, para quem opera, é importante saber. Eu não digo que tem aqui todo dia que eu vou abrir uma boleta de compra ou de venda, tem que olhar todos esses indicadores, né, todos esses ativos e tudo mais para saber se vale a pena entrar ou não na operação, mas tem que conhecer como é que se fala? Para saber em que período está, quando que está, a sazonalidade, é um período de alta, é um período de baixa. Geralmente o que acontece? Esse período tem mais volatilidade, tem menos volatilidade. Saber como é que está a situação, porque às vezes antes de botar uma boleta, bom, como é que está a situação do milho lá nos Estados Unidos? Como é que estão os estoques? O que estão esperando? Porque você sabe que sempre quando vai sair um relatório do USDA, dificilmente ele surpreende. As pessoas já têm ideia do que vão acontecer, porque os relatórios são feitos por pessoas, né? E as outras pessoas que não estão fazendo relatório também têm acesso a muita informação. Então tudo isso é muito importante. Eu falei só do milho, mas tem para um monte de coisa lá. Então, além de ter um curso, tem toda a parte de ferramental, né? Cadê aqui embaixo? De indicadores. Então lá, para quem trabalha, né, que não trabalha na frente do computador, não tem acesso a mercado, não tem acesso a uma plataforma de investimento o tempo todo, tem que trabalha, sei lá, o cara
é advogado, é médico, é engenheiro, ou trabalha numa empresa, trabalha num escritório, independente de onde trabalha, que tenha outras coisas para fazer, que o mercado financeiro não é o seu principal trabalho e não é a sua principal fonte de renda, obviamente que a pessoa vai ter que focar em outras coisas. Mas aí o Zigo tem uma questão interessante, né? Ele tem um grupo do Telegram, não é um grupo, né? Ele tem uns alarmes via Telegram, que é o que? A gente tem lá alguns indicadores padrões, e a ideia é colocar mais um monte de indicadores ainda, né? Que, por exemplo, FR, FR2, FR8, FR14, um prazo um pouco maior. Tem lá a questão dos estocásticos, se está sobrevendido, se está sobrecomprado. Ele consegue analisar barras de sinal de venda, barras de sinal de compra, tipo um PFR da vida, ou um PFR invertido, ou algo do tipo, né? E aí ele te avisa todos os dias quais os indicadores estão interessantes para compra ou para venda baseado nesses, quais os ativos, desculpa, estão indicando compra ou venda, né, baseado nesses indicadores. Então imagina, eu estou num escritório trabalhando, estou numa indústria trabalhando, eu recebo um alerta no meu telefone ali que Vale está indicando pelo indicador de IFR2 ou IFR8, ele está me indicando compra em Vale. Aí eu penso, bom, é algo que me interessa? Se for algo que me interessa, eu posso abrir rapidinho ali, dar uma olhada no gráfico de Vale. Se for algo que me interessa, eu abro o aplicativo da corretora e faço uma ordem de compra ali. Então ele funciona como um broker. O broker é aquele cara que está lá acompanhando o mercado e o investidor está fazendo outras coisas, está lendo, está estudando o balanço de empresa e o broker pega o telefone, né, e liga, ó, fulano, Vale está interessante para compra aqui, caiu tanto, ou está assim, está assado, o que tu acha? Vamos entrar, não vamos entrar, assim assado. Aí a pessoa toma a decisão se entra ou não. Então o Zigo funciona com isso também. Então ele dá um ganho de performance e ele te avisa ativos interessantes ali. Eu uso muito isso e dá uma grande diferença, porque eu não preciso ficar catando ação, procurando. Então ali eu sei que eu vou ter um robô olhando todas as ações que eu acho interessante ou todas as ações do Ibovespa e me avisando sempre o que está interessante ou não. Tá? Então essa é a parte de indicadores. Tem também os indicadores que aparecem na tela para a gente acompanhar a taxa de juros, inflação, desemprego. Dá para combinar indicadores também. Por exemplo, eu quero saber quais os ativos que estão com o estocástico sobrevendido lá embaixo, né, e que estão com o IFR 14, por exemplo, lá embaixo também. Ou seja, está bem vendido, caindo para caramba lá, que são ativos que eu quero dar uma olhada para quem sabe para longo prazo. Se tiver algum ativo ali que me interessa, por exemplo, eu sou um investidor de lojas Renner. Gosto muito de lojas Renner e quero sempre que tiver a oportunidade de comprar mais lojas Renner, comprar mais BBSE. Então, quando estiver com estocástico lá embaixo, quando estiver com IFR8, IFR14 lá embaixo, eu quero olhar para quem sabe uma oportunidade de eu aportar mais, porque se estava lá em cima e caiu um monte, teoricamente eu quero manter isso para longo prazo, eu vou comprar quando está mais barato. Então, eu faço isso também. Então, ele avisa muita coisa, né? Eu posso combinar indicadores ali, é bem bacana, bem legal, tá bom? Também tem a parte de gerenciamento de portfólio. Então, o Zigo, no Zigo a gente consegue cadastrar lá as operações. Tenho lá um lote, né, de Vale, 100 papéis de Vale, que eu paguei R$ 70, e aí ele vai calcular o quanto que eu tenho no total, o quanto que eu estou ganhando, o quanto que eu estou perdendo, normal, como qualquer carteira faz. Calcula o percentual, né, de Vale em relação ao meu portfólio inteiro. Por exemplo, eu tenho 100 papéis a R$ 70, eu tenho R$ 7.000 de Vale. Se o meu portfólio inteiro é R$ 100.000, então eu tenho 7% do meu portfólio alocado em Vale, né? No caso, posicionado em Vale. E aí ele faz tudo isso, beleza. Também tem a opção de, quando a gente compra ativos fora do Brasil, comprei Apple, né? Paguei lá, comprei 10 ações de Apple, tá lá, US$ 150 a ação, então tenho lá US$ 1.500 em Apple. Aí eu coloco ali, ele consegue também calcular os valores das ações internacionais. Então a gente coloca ali Apple, ele pega o tick, já pega também a gente coloca a moeda, no caso é dólar, paguei lá US$ 150 a ação, botei 10 papéis, ele calcula lá que eu tenho US$ 1.500. Depois ele faz, na hora de portfólio, né, para dizer o quanto que eu tenho investido, o quanto que eu não tenho, gerenciamento de carteira, ele converte já o dólar baseado na cotação do último dia,
né? Então ele já me dá o resultado em reais da carteira. Quanto que eu tenho lá? Tenho 110 mil reais, 100 mil reais, né? Já pega todos os dolarizados e converte para reais. Também dá a performance da carteira em relação ao Ibovespa. Então ele está sempre comparando dia a dia, pega o fechamento do Ibovespa e o fechamento da tua carteira diariamente ali, e vê como é que está a tua performance frente ao Ibovespa. Isso é importante para saber se a gente está melhor, performando melhor do que o benchmark da bolsa, que é o Ibovespa, ou pior. Se for pior, não tem lógica a gente estar fazendo stock picking, que é comprando ações separadas. Seria mais fácil comprar BOVA 11 lá e ficar tranquilo, deixa o mercado andar. Então, esse gerenciamento de carteira é bem interessante. E também no gerenciamento de carteira tem uma coisa que eu não vejo em nenhum outro, que é caixa. Quando tu cadastra no Zigo lá e depois quando tu começa a usar a plataforma, tu tem que colocar lá quanto que tu tem de caixa inicialmente. Ah, eu tenho 50 mil reais de caixa e tenho essas ações aqui. Beleza. Então ele vai calcular o quanto tu tem de caixa e vai fazendo ali o gerenciamento de portfólio, que nem tem aqui, né? Caixa aqui, no caso, essa proporção maior aqui, e aqui seriam algumas ações. Sempre que tu encerrar uma operação, lucrei 15% em Vale. Quando eu encerro a operação, ele pergunta se eu quero encerrar a operação e adicionar esse dinheiro ao caixa. Então ele vai pegar lá, eu tinha 7 mil reais de Vale, agora eu tenho 8 mil reais de Vale. Ele vai pegar, vou encerrar a operação e vai pegar esses 8 mil reais e vai botar no caixa. Então, se meu caixa tinha 50 mil, agora vai ter 58. Aí ele recalcula de novo quanto que é a minha proporção de caixa em relação ao portfólio. Quando eu compro uma ação, ele tira dinheiro do caixa, ele diminui, né, essa gráfico do caixa e coloca naquela ação. Então a gente sempre consegue ter uma ideia, uma visão geral do portfólio baseado em caixa, em ações, ativos e futuros, não importa, ele vai calcular ali, a gente vai ter uma ideia de exposição juntamente com os ativos internacionais. Então, como eu falo, eu trato o portfólio do ZI como se fosse um fundo, né, que a gente consegue ter uma visão geral de quanto tempo. Porque não é aquele negócio, eu tenho 30 mil reais numa corretora, 10 mil na outra, 5 mil na outra, tenho 20 mil lá fora, tenho assim, tenho assado, estou posicionado um monte de coisa que se parar e pensar quanto que eu tenho hoje, a gente tem uma ideia, mas não sabe. Quanto que eu ganhei e o que eu perdi hoje? A gente tem uma ideia, não sabe. Teria que olhar um por um, fazer um monte de tabela ali, é um saco. No Zigo, ele já calcula isso totalmente automático. Então, é bem bacana isso. A gente está fazendo também a parte, né, de a planilha de operações encerradas. Então, compro Petro, vendo Petro lá para frente, ganhei, beleza, vai ficar lá, mas fica um histórico de operações encerradas e me dá a minha performance. E aí depois eu posso pegar relatórios para saber como é que está a minha performance de trading. Esse ano eu fiz 120 operações, das 120 operações, eu me movimentei um capital de meio milhão de reais, esse meio milhão de reais eu ganhei 10%, ou eu perdi 10%, ou eu fiquei mais ou menos na média, fiquei no 0 a 0, o meu payoff das minhas operações encerradas é quanto? Então assim a gente consegue ter métricas de como que eu sou fazendo operações de trading. Isso é importante, porque se chegar a um ponto que a gente ficar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos operando e começa a ver que as operações não dão resultado, na melhor das ideias está no 0 a 0, é que a coisa não tá muito rentável não. Então tem que começar a ajustar isso, aí tu vai conseguir ver aonde tu ganha, aonde tu perde, quais operações tu performa melhor, quais operações tu não performa muito bem, quais ativos tu costuma acertar o movimento, quais ativos tu costuma errar o movimento. Então a gente consegue ter uma ideia, né, de tipos de operações, o perfil e o modo que tu opera e foca naquilo. Se eu tenho lá eu sou muito bom em milho, acerto muito no milho, mas erro pra caramba no boi. Então eu faço o seguinte, a partir de agora eu paro de operar boi e vou aumentar minha mão no milho, porque eu estou muito bem no milho. Então isso é uma coisa que o Zigo proporciona. Tem também lá a parte de dados importantes do dia. Então, hoje tem payroll, hoje tem lá a reunião do Fed, o Paulo Guedes vai fazer um pronunciamento, vai falar, o Bolsonaro vai falar alguma coisa. Então, tipo, aquelas coisas que podem trazer uma volatilidade. Tem relatório do USDA que vai sair hoje às 14h30. Então, esse tipo de coisa o Zigo avisa também, tanto na plataforma quanto por Telegram. Indicadores fundamentalistas, então tudo aquilo que vocês veem lá no Status Invest, no aquele Fundamentos, aqueles sites lá, tem aqui também, então a gente clica em cima da ação, ele pega ali o gráfico e pega embaixo ali todos os indicadores fundamentalistas, o VPL, o preço sobre o lucro, o preço da ação sobre o lucro,
Enfim, tem dados de histórico de dividendos, tem um value cap da empresa, tem uma lista lá com uns 30 ou 40 indicadores fundamentalistas também, que é para quem quer dar uma analisada um pouco mais fundamentalista na empresa. Avisa no celular, como eu falei, ele avisa tudo pelo Telegram. Condições climáticas, isso aqui é muito bom para a gente se posicionar, por exemplo, em commodities. Eu quero saber se o ano que vem vai ter El Niño, vai ter Laninha. Quero saber como é que está a situação do clima lá no Corn Belt, né, que seria lá o cinturão do milho lá nos Estados Unidos, o que é o Corn Belt, enfim, quero saber como é que está a situação lá, como é que está a situação na China, como é que está a situação no Porto, né, como é que são as condições climáticas para os próximos meses. Obviamente que isso não é uma coisa certeira, é estatística, então será que vai dar bom, será que não vai? Então a gente consegue ter uma ideia em relação a isso, também é uma coisa boa para se posicionar. Por exemplo, desde o início do ano, sabia que esse ano haveria uma possibilidade de ter muito frio no Brasil, até mesmo uma geada, e isso poderia impactar preços de commodities. Então, quem se posicionou, por exemplo, no café comprado no início do ano, baseado nisso, pode ter comprado opções, comprado alguma coisa assim, que é um pouco mais barato, limita o prejuízo. Quando chegou no meio do ano, o negócio explodiu para cima. Claro que provavelmente para fazer esse tipo de operação aqui no Brasil fica meio inviável devido à liquidez e não acha opções interessantes. Mas fazer isso lá na Bolsa de Nova York é muito mais tranquilo. Fazer isso via ETF é muito mais tranquilo. Então a gente tem, né, tendo um indicador, um parâmetro ali que indique, ó, talvez vá para esse lado ou vá para aquele lado, aonde a gente vai se posicionar, a gente consegue achar um lugar depois, né? Indicadores de frete que também influenciam muito na questão das commodities, né? Não só de frete, o frete, os insumos, todo mundo sabe que vai lá comprar insumo para plantar soja, plantar milho, tá caro pra caramba, com dólar lá em cima, tá horrível de caro. Então tudo isso caro pra caramba influencia também no preço, né, da commodity em si lá, senão o produtor acaba perdendo dinheiro. Se o milho cai um monte, eu paguei caro nos insumos, estou ferrado, né? Então é uma coisa importante também. Calendário econômico, né? É basicamente em linha com dados importantes para o dia, só que calendário econômico a gente consegue consultar o que vai acontecer para os próximos dias, né? Lá de earnings, de balanço de empresa e tudo mais. Então também tem uma tela lá de calendário econômico. Enfim, tem mais um monte de coisa, né? A parte de commodities que eu não falei, ó, que é uma das partes mais legais, parte de commodities, então ele vai ter as cotações das commodities brasileiras, tem as cotações das commodities lá na Bolsa de Chicago e Nova York, no caso do café, né? Tem uma coisa que eu acho bem legal, que é a unidade de medida das commodities. Por exemplo, petróleo é em barril, né? O boi é em arroba, o milho é em sacas de milho, o café é cents de dólar por libra-peso. Então, tudo isso ele mostra as unidades de medida, porque a gente fala que o café está tanto, o milho está tanto, mas a pessoa não consegue colocar isso num lugar palpável para saber o que é isso, o que é os 70 reais, 60, 80 reais do milho, né? O que é os 300 e tantos conto lá do boi, o que é isso palpavelmente? Se eu olhar um boi, né, um gado na minha frente, o que é esse 300 conto? O que eu estou pagando aí em 300 pila? Então isso tem lá, tem as cotações das commodities brasileiras, cotações das commodities internacionais, tem a sazonalidade dessas commodities, como é que elas costumam se comportar ao longo dos meses, né? Nos últimos 10, 20 anos, então a gente tem um parâmetro de sazonalidade, tanto por média quanto por volume, né? Tem a questão do spread, como que geralmente o contrato X do milho se comporta frente ao contrato U, né? Eles têm um spread de preço ali em quanto? 2 pontos, 5 pontos, 10 pontos, ele geralmente trabalha num range meio padrão, ele costuma ter uma volatilidade em tais períodos, então isso é bom porque a gente pode acompanhar distorções. Não tem coisa melhor que um especulador gosta de operar do que distorções. O spread do milho dos últimos 5 anos entre o contrato U e o contrato X sei lá, 4 pontos, está 12. Opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Ou um está muito caro, o outro está muito barato. Então a gente começa a procurar talvez pontos de se posicionar com baseado em spread também. É outra oportunidade que o Zigo dá. Isso vocês não acham por aí tão fácil, né? Tem contango e backwardation, que é saber como é que está os contratos futuro, o preço dos contratos futuros das commodities. Lá na frente, o milho vai estar mais caro ou mais barato? O preço do milho 2022 hoje é quanto? O contrato H22 está quanto? O contrato U22 está quanto?
né? Com base nisso, eu tenho ideia se o milho lá na frente vai estar mais barato ou vai estar mais caro. Então a gente consegue se posicionar num prazo um pouco maior e imaginar ciclos. Ah, milho é uma coisa, mas se a gente olhar petróleo, isso muda muita coisa, porque o petróleo mais barato lá na frente impacta em muita coisa. Se a gente olhar minério, o minério mais barato lá na frente, vai estar mais barata lá na frente também. Então isso impacta muita coisa. Então, eu olhando isso, eu sei que, por exemplo, se eu olhar que o minério lá na frente vai estar bem mais barato do que agora, eu sei o que, basicamente estou falando o seguinte, ó, hoje precisamos de minério caro, porque é o que tem. Não tem minério, então está caro, então hoje eu pago isso. Daqui a um ano eu não pago isso, porque já vai estar melhor. Então imagina o seguinte, hoje a Vale vai lucrar um monte, mas daqui a um ano ela não vai lucrar tanto, porque o minério vai estar mais barato, ela teria que vender muito mais para compensar isso. E como a gente sabe que a ação é o preço futuro do lucro, tende a cair. Então a gente consegue se posicionar numa ação também. Então Contango e Backwardation é uma ferramenta muito boa para se operar. Tem também Contango, Backwardation, Spread, a sazonalidade, tanto das cotações, tanto das commodities que a gente tem liquidez aqui no Brasil, milho, boi, aí milho e boi, né? Depois soja e café ali, muito pouco, mas lá fora tem de várias commodities também, então tem os dados deles lá também. Enfim, tem muita coisa, né? É muito bacana, muito legal. E aí a ideia da Black Friday é o seguinte, né? O Zigo não está liberado. Se eu clicar aqui em login, tentar logar, ele vai voltar para a página inicial, porque eu desativei o login. Mas a ideia da Black Friday é simplesmente o seguinte, vocês vão se cadastrar aqui, se clicar aqui em conhecer, ele vai descer, mas pode tanto clicar aqui embaixo em quero conhecer ou aqui em cadastrar, que dá no mesmo. Vão se cadastrar aqui, vão colocar nome, assim, os dados que tem aqui. Não precisa pagar nada, nem botar dados de cartão, nada. Só se cadastrar aqui normal, tranquilamente. Feito isso, qual que é a ideia? O Zigo, né, o preço do Zigo é 12 vezes de 99. O plano é só anual. Por que que é anual? Porque o plano anual é a forma mais justa que eu achei de fazer com que todo mundo pague a mesma coisa e um não tenha benefício em relação ao outro. Porque os vídeos, né, o curso que tem lá dentro é um curso constante. Então eu estou sempre adicionando vídeo, adicionando conteúdo, adicionando coisa. Vamos supor que eu lance o Zigo hoje e tu entre no Zigo hoje, né? Pagou lá R$ 99. Vamos supor que seria um plano mensal. Pagou 99 pila. Aí ficou 1, 2, 3 meses. No quarto mês eu lanço, né, um módulo gigantesco sobre opções no mercado de commodities. Porra, é um troço que é bem difícil, né? Uma coisa que não se acha conteúdo muito fácil. Coloco isso lá. Aí vou divulgar isso, vai entrar gente lá, né, para olhar lá o conteúdo de opções do mercado de commodities. Aí essa pessoa vai ter acesso a esse conteúdo pagando R$ 99 por mês e quem sabe tu era uma pessoa que gostaria muito desse conteúdo, já pagou 4 meses, pagou 3, está indo pagar o quarto mês para ter acesso ao mesmo conteúdo. Então essa pessoa pode ir lá, entrar, assistir todos os vídeos e ir embora. Então é injusto com quem entra antes. Então por isso que eu acho que o plano mais justo para todo mundo paga a mesma coisa e tem acesso a um ano. Se daqui a um ano querer renovar, beleza, vai ter mais conteúdo e cada vez mais a gente vai jogando conteúdo lá dentro. É para fazer uma plataforma recorrente de vídeos e a vantagem disso é o quê? Os vídeos estão sempre atualizados, são de conteúdos atuais, são do momento que está acontecendo. Eu posso fazer operações ao vivo, postar lá. Enfim, tem bastante coisa bacana lá, né? Então a Black Friday vai ser assim, o Zigo não está lançado ainda tem umas coisas para fazer, vai demorar algumas semanas com certeza, né? Mas vai demorar um tempinho para o Zigo estar ao ar. Mas quando o Zigo estiver ao ar, essas pessoas que acessarem, que se cadastrarem agora até domingo, quando for liberado, vão ter um preço de Black Friday. O que que é? Eu vou dar um mês de graça, né? Então vai ter um desconto, um mês de graça lá para acessar o Zigo. Então essa é a ideia. Em vez de pagar 12 vezes de R$ 99, vai pagar 11 vezes de 99, ou se quiser pagar à vista ou pagar em 3, não importa. O valor final é o mesmo. Então vai ter esse desconto lá. A pessoa que entrar a partir de segunda-feira vai pagar o preço cheio. E nunca mais vai ter Black Friday no Zigo. Porque da mesma forma que fazer o módulo, o plano anual é justo com todo mundo, seria injusto, né? Daqui a um ano eu fazer de novo Black Friday e quem pagou agora ter pago mais do que a pessoa que vai entrar daqui a um ano. Pelo contrário, eu já acho que os 12 vezes de R$ 99 por mês está extremamente barato. Eu queria que fosse umas 3 vezes esse valor, né? Se a gente for colocar na ponta do lápis tudo que tem de conteúdo e o investimento que eu estou fazendo em cima desse negócio para ficar
para funcionar e ficar bacana, eu teria que cobrar umas 4 vezes isso, o valor. Teria que ser no mínimo uns 4, 5 mil reais por ano para ter acesso ao Zigo. Mas como a gente está começando, como é lançamento, é novidade, tudo mais, eu também não quero cravar a faca em ninguém, eu vou fazer assim. Mas nos outros anos, com certeza, né, vai ser, para quem for entrar, o valor vai ser bem maior, isso não tem como negar, porque à medida que vai crescer, nossa infraestrutura cresce também, então tem toda uma infraestrutura para ter esses dados. Não é fácil, não é barato, então a gente tem que fazer isso. É uma coisa que eu gosto de fazer, um sonho meu, sempre fazer uma plataforma, alguma coisa, ajudar outras pessoas, eu gosto disso. Né? Tanto é que lá no YouTube eu faço vídeo diariamente, não ganho um centavo em troca disso, não monetizo, não faço nada. E a ideia, inclusive, não é nem ganhar dinheiro com monetização do YouTube, eu não tenho interesse nenhum em virar um youtuber e ganhar dinheiro com isso, pelo contrário. Eu já falei, esse dia até ficou uma ideia que eu tive é o seguinte, quando chegar lá em 1.000 inscritos, eu vou poder monetizar meu canal. Obviamente, com 1.000 inscritos a monetização vai ser centavos por dia, olha lá. Né? Mas o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse dinheiro de monetização que entra no YouTube e usar isso para, por exemplo, quando chegar lá em um mês, ou melhor, quando chegar lá em 100 pila, né, se o Zigo ainda estiver R$ 99, eu vou fazer o quê? Vou pegar esse dinheiro, vou jogar para o Zigo como um crédito e vou sortear lá um mês grátis no Zigo. Né? Para quem já está no Zigo, vai estender o plano um mês a mais, não para quem entrar, porque seria injusto. Mas a pessoa comprou lá um plano de um ano, beleza, vai ter 13 meses, então ela vai ganhar um mês a mais. Então, vou usar isso para beneficiar as pessoas que estão assistindo, porque eu acho que quem assiste ali faz o YouTube ganhar dinheiro, né? Ele rentabiliza o canal e eu vou pegar esse dinheiro e vou devolver para as pessoas, como forma de sorteio, alguma coisa assim. Vou bolar alguma coisa, mas a ideia é essa, eu não tenho interesse em ganhar dinheiro com o YouTube, tá bom? E os Zigo é uma coisa para tentar fazer ele se pagar. Se os Zigo se pagar, estou mais do que satisfeito. Eu tenho minhas outras fontes de renda, tenho meu negócio, minha empresa, minhas operações também dão um lucro interessante, então não preciso ficar matando cachorro a grito e querendo cravar faca em todo mundo. Então assim, para finalizar, acessem lá, se cadastrem. O fato de se cadastrar agora não gera compromisso de compra, então se eu lançar os vídeos, não vou comprar, não gostei, não quero, não tenho interesse, estou sem dinheiro, bacana, beleza, não gera compromisso nenhum, é só para poder ganhar um desconto. Cadastrando agora, tu ganha um vale Black Friday, basicamente é isso, e quando entrar vai ganhar esse desconto. Então, tenho certeza que vai ser muito bacana acessar lá e se cadastrar e utilizar a plataforma. E a vantagem, eu que estou fazendo. Então, se qualquer coisa ficar ruim, ficar errado, não gostar, ficar uma porcaria, querer melhorar alguma coisa, comenta nos meus vídeos, tem o canal do Telegram, tem um monte de forma de contatar, que pode falar lá que eu vou responder e eu vou estar sempre à disposição. Tá bom? Então, acessem lá. Bom, vamos falar de mercado rapidamente. Opa, eu mudei minha tela, não é isso que eu queria fazer. Isso aqui eu queria fazer. Vamos falar rapidinho aqui, né, que eu já falei demais, então vou dar só um overview do que aconteceu. Bom, Ibovespa, rapidamente aqui, ó, caindo 3,39%, né? Então se botar um gráfico diário, olha o que o Ibovespa caiu aqui. E como eu já falei várias vezes, notícia vem quando tem que vir. Eu vou botar aqui o coisa aqui que eu sei que vocês gostam. Eu particularmente odeio essa marca d'água, me atrapalha minhas ideias. Mas vamos lá. Ibovespa, a notícia que eu falei, a notícia vem quando tem que vir. Então ele foi lá embaixo, caiu, subiu, quando chegou exatamente aqui numa região, né, de uma linha de tendência de baixa, de um canal aqui que ele vinha testando, o que acontece? Sai notícia lá de uma nova onda do Covid, né, de uma nova variação do Covid, que pode ser resistente à vacina, um monte de coisa lá, o mercado na Europa lá ficou um pouco arisco, meio preocupado com novas possibilidades de lockdown, tudo mais que pode acontecer, e aí aqui a bolsa já despencou. É interessante que as notícias sempre vêm quando tem que vir, é isso que eu falo. Aqui também tinha notícia, aqui também tinha notícia, sempre dá notícia no ponto certo. Né? Então, o que isso quer dizer? Que operar notícia, na grande parte das vezes, é perda de tempo. É um risco muito maior do que um retorno. Né? Porque tem gente, tem instituições que sabem das notícias muito antes delas saírem, que tem, ou melhor, podem não saber assim, eu vou publicar isso aqui agora, fulaninho, eu vou publicar isso aqui lá na Folha de São Paulo, mas ó, pega isso aqui, vai fazer subir lá a Petro. Aí, cara, beleza, vou comprar compra um monte de Petro de opções e o cara no outro dia publica a notícia. Não é assim que funciona, né? Isso seria insider trading, né? Que seria informação privilegiada. Mas da mesma forma que tem repórteres investigativos, tem um monte de gente
investigando lá dentro, as grandes instituições, as grandes casas de análise, os grandes fundos e bancos também têm o pessoal dele. Só que ao invés de ele pegar isso e divulgar na grande mídia, eles pegam isso e usam para eles saber como é que está a situação. Como é que está a situação do minério? Tem gente lá no porto vendo minério sendo embarcado, né, para ter uma ideia do que está acontecendo e eles vão se posicionar em vale ou não, ou enfim. Então, tem essa questão. Por isso que eu digo, no meu operacional, notícia não serve para nada, só para atrapalhar. Então, eu olho o gráfico. Aqui era um ponto de fazer o quê? Venda de bolsa, né? Então, aqui eu poderia, nesse dia aqui, eu poderia ter vendido Ibovespa se ele começasse a cair a partir daqui. Casualmente saiu a notícia, ele caiu. Bacana, né? Então, alinhou a notícia com o meu pensamento. Então, o Ibovespa caindo, segue na tendência dele, nada mudou, o petróleo caiu 13%, mas a nossa bolsa está na tendência dela normal, sem nenhum problema, né? O próximo alvo, como eu já falei, é aqui na média móvel de 200, então tem espaço para andar. Média móvel, olhei a média móvel aqui e falei. Aqui nessa linha dos 93 mil pontos. Então tem espaço para continuar caindo aqui sem parar. Eu abri esses dias uma operaçãozinha em Ambev com 600 contratos de opções. Ó, deu aqui, tá com 100% de lucro, né? 100 pila de resultado em aberto. Ela tem um strike lá em 16,32, a Ambev está em 16,69. Ela tinha um delta quando eu comprei essas opções, quando eu comprei ela eu paguei 17 pila, está valendo R$35 agora minha posição, né? Então eu fiz essa aqui é uma das posições que eu fiz, bem pequenininha, 600 contratos, só para dar uma instigada e ver como é que ia se movimentar a Ambev. Ainda está em aberto, se cair mais um pouco eu pretendo fazer essa realização dela. Tá? Então, uma operação pequena, aqui dando pouco, mas eu gosto de fazer várias operações com opções de montantes pequenos, então eu faço lá 10, 15 operações lá, tudo assim, R$40, R$50, R$70, R$80, mas tudo que dão 100, 200, 300, 400, 500% de lucro, que a gente pega esses 600, 700, R$800, né, que eu abri as posições, se eu botar no final do mês, dá 3 mil, 4 mil reais de lucro. Então, isso é bacana de se fazer. Então, é uma forma de controlar o prejuízo e aproveitar esses momentos de volatilidade. Tá bom? Então, o Ibovespa caindo. O dólar, deixa eu botar o Dolfut aqui. Dolfut. O dólar futuro a gente tem o que abriu, né, com gap de alta, obviamente, assim como a bolsa abriu com gap de baixo, e começou a cair e voltou aqui para dentro dessa regiãozinha aqui. Tá na tendência aqui meio de alta, mas meio lateralizando. O gráfico semanal ele está sem força para romper lá. Uma coisa interessante que eu achei o quê? Que mesmo a bolsa estava caindo 4% e pouco ao longo do dia, o dólar não tinha muita força para subir. Ele abriu com gap de alta, mas só caiu. Então isso é uma coisa que eu gosto de observar, que é, por mais que o dólar, a bolsa esteja caindo, o dólar também não está com muita força para subir, ou seja, está difícil dele romper essa região aqui dos 5,80, 5,70 e tantos, que foi esse topo aqui atrás. Então, não estou dizendo que não vá, mas pode ser que seja difícil. Se for difícil e começar a querer cair, pode ser que entre mais força para venda, porque quem estava empurrando lá, se esforçando para romper, desiste e aí toda aquela defesa entra vendendo mais forte ainda, ele pode corrigir um pouco. Se acontecer isso, ele pode vir tranquilamente aqui embaixo na região de 5,30 aqui, tá bom? Milho, CCMF 22, gráfico diário. Não gostei nem um pouco desse candle de sexta-feira aqui, nem um pouco. Eu vendi milho, estou vendido milho quase no fundo dessa barra aqui, né? Chegou a me dar um pouquinho de lucro, aqui também chegou a me dar um pouquinho de lucro. O meu stop está aqui acima dessa barra aqui, que essa aqui é a minha barra de venda, baseada no contexto do que? Mesmo contexto da bolsa, mesmo contexto de Bovespa. Tendência de baixa, quando chega lá numa região interessante, ele faz uma barra de venda e vende. Essa aqui não está vendendo e essa aqui está diferente de todas as outras que ele bateu e começou a cair. Pode ser que queira fazer algo tipo isso aqui e testar esse topo aqui talvez. Se fizer isso, vai me estopar. O stop ideal deveria estar acima desse topo aqui, né? Só que eu não sei se eu vou deixar o stop lá, estou pensando ainda. Tudo vai depender de como é que vai se comportar semana que vem. Porque se eu estopar aqui, com certeza ele vem aqui em cima. Então, talvez eu poupe um ponto aqui, e aí se aqui fizer um movimento de venda, talvez eu venda, né? Por que eu estou vendendo ainda? Porque a tendência é de baixo. E quando a tendência é de baixo, a gente ganha dinheiro vendendo, né? E a tendência só vai terminar o dia que ele fizer isso aqui que ele está fazendo,
e romper aqui, tiver aqui em cima. Infelizmente, a gente só vai conseguir enxergar uma reversão de tendência no gráfico diário de verdade, assim mesmo, para dizer, não, reverteu a partir do momento que ele romper aqui os 90, então lá nos 92, 93 seria um ponto de beleza, a reversão está acontecendo no gráfico diário. E esse é um problema, porque os stops ficam mais longos, mas a tendência é assim. E no gráfico semanal, a tendência é de baixa ainda, se a gente botar no gráfico CCM FUT, a tendência é de baixa ainda corrigindo, chegando lá na próxima região de médias. Então ele pode continuar semana que vem cair um pouquinho aqui, não tem problema nenhum. Se romper essa região, olha aqui no semanal, eu teria que romper aqui em cima essa média, voltar um pouco aqui e começar a andar. Olha onde é que está o preço, 95 e pouco. Então eu teria que imaginar que lá nos 95 e pouco a gente poderia enxergar talvez uma reversão de tendência. O mercado está em 88. Então tem bastante tempo para andar lá ainda. Enquanto isso, eu vou sempre procurar movimentos a favor da tendência, porque estão empurrando para cima. Se fraquejarem, a tendência empurra com bem mais força para baixo. E aí eu gosto de operar a favor do lado que está com mais força. Mas é eminente e a chance de eu ser estopado aqui está muito alta. Por quê? Porque essa barra tentou cair, voltou, não conseguiu. Essa aqui tentou cair, voltou, não conseguiu. Então está visto, nítido e claro que essa região aqui, ó, entre 87,5, vamos dizer assim, e 86,5, tem uma defesa muito forte. O pessoal está segurando aqui nessa região de média móvel de 20 e não está deixando o milho subir de jeito, cair de jeito nenhum aqui. Então, essa região é muito forte. Nós temos já 3 barras de alta aqui, uma barra só forte para baixo aqui. Então, se essa barra resolver tirar a mão, o mercado vem e rompe facilmente para cima e eu vou pular fora dessa operação aqui. Como eu sempre falo, eu gosto de fazer esses movimentos aqui, essas operações de venda a favor da tendência, porque na pior das hipóteses, quando eu perco uma barra. E outra, eu vendo um contrato aqui, no caso eu vendi um pouquinho mais acima, vendi um contrato aqui, e deixo o mercado andar. Se ele rompe e firma aqui para baixo, eu vendo mais um. Se ele rompe e firma, eu vendo mais um. Assim vou indo. Vou fazendo isso aqui, ó. Vendo aqui, vendo aqui, vendo aqui, vou vendendo. E aí depois pega uma operaçãozinha bacana aqui. Aqui eu vendo, vendo de novo, e aí quando começa a voltar eu vou encerrando. E é assim que eu gosto de fazer. Quando tudo dá errado no início da operação, eu perco um contrato e uma barra só. Então eu perco uma mão pequena e quando eu ganho com uma mão maior. Então essa é a ideia. Gerenciamento de risco sempre a favor da operação. Por que eu boto um contrato no início? Porque eu não sei se o movimento vai andar. Eu quero que ele confirme, que ele ande. Então, se ele andar, aí eu aumento a mão. Se ele não andar, eu falo, beleza, não era o ponto. Então, a chance de ser estopado aqui é grande, então vamos ver. Se romper para cima, ele vem testar esse topo aqui, e aí depois o próximo alvo lá nos 95, nessa região aqui. Então, tem que ficar de olho e ver o que vai acontecer no meio. Certo? Vamos para frente então. Boi, BGI. Z21. Eu estava vendido, eu vendi essa barra aqui, quase me deu, ele não pegou minha ordem de saída aqui por sacanagem, então ele ficou um pouquinho acima da minha ordem de saída, que era pelo menos 1 para 1 dessa barra preta, eu queria fazer um scalp. Aí ele foi lá, lambeu minha ordem de saída e foi embora. Eu não acompanhei direito e fui estopado, mas tudo bem, mesma coisa, perdi o quê? Uma barra. O contexto aqui é de alta, não era o melhor momento possível para venda, mas eu estava esperando uma correçãozinha do boi aqui, se perdesse o fundo dessa barra preta. Não foi dessa vez, então ele me estopou aqui, não tem problema nenhum, e vamos continuar de olho. A hora que surgir uma oportunidade, a gente entra de novo. Agora a ideia ele vai continuar subindo, foi a segunda tentativa de queda, eu vou esperar acumular mais umas 2 ou 3 barras pretas aqui, e aí quando a coisa começar a ficar um pouco mais interessante, eu opero de novo. Então aquela história, como eu falei, perdi um contrato com uma barrinha só. Quando a coisa acontecer e ficar bacana eu entrar na operação, provavelmente eu vou entrar com mais de um contrato, ao longo da operação vou aumentar a mão, e vai ser muito mais do que uma barrinha de alvo. Então eu sei que isso vai ser, esse prejuízo vai ser abatido lá na frente. Então não tem problema nenhum, e é isso que importa. A gente tem que no operacional tem que ser possível errar 5, 6 operações seguidas sem tirar o sono. Então tem que ser assim, senão tem alguma coisa errada. Tendência no boi ali de alto, no gráfico semanal, CMF não, BGI FUT, no gráfico semanal, ele está lá em cima, pode ser que ele venha testar essa região aqui
dos 348, 350. Olha a volatilidade do boi como está uma loucura. Então, vamos ver o que resolve fazer. Certo? Café. Ó, gráfico semanal lá em cima voltou um pouquinho, no gráfico diário também. Eu me lembro que eu comentei isso aqui, acho que foi na quinta-feira. Eu comentei exatamente sobre essa barra aqui, a mesma operação que eu queria fazer no boi, uma correção, pegar um scalp de venda aqui numa correção. Esse aqui, no caso, ele praticamente deu 1 para 1 aqui, né? Então, ele pode até mesmo repicar um pouquinho e subir um pouco, mas é mais provável que o café até mesmo caia um pouco ou fique de lado um tempo aqui. O café tem aquela característica que ele gosta de explodir, parar um pouco aqui em cima, depois ele anda, para um pouco e assim ele vai. Ele não é... não fica muito tempo subindo, subindo, subindo sem parar. Ele mostra bastante barra preta sempre. É um ativo que tem muita volatilidade, é um ativo que balança bastante, então tem que tomar um certo cuidado. Comprar aqui nesse ponto eu acho um pouco arriscado, né? Dado a alavancagem, é caro, tem pouca liquidez, então os spreads são muito caros, né? Ele balança bastante. Então eu esperaria dar uma acalmada aqui e comprar mais embaixo. Até porque é o seguinte, ó, média móvel vinha num ângulo muito bom aqui, muito forte, na região dos 45 graus. Aqui, até menos de 45. Aqui que deu uma aumentada, ficou um pouco mais forte, mas ó, outra vez que ele fez isso não se sustentou por muito tempo. Então, ó, ele sobe, fica mais de lado, sobe, talvez ele fique mais de lado um pouco. Então, espera a distância da média móvel em relação às barras diminuir. Ele pode fazer isso tanto corrigindo um pouquinho e caindo um pouco aqui, ou lateralizando aqui e puxando a média móvel aqui para cima. Aí seria interessante para talvez se posicionar, certo? A soja está naquele negócio que eu falei. Então, ela subiu, caiu aqui dentro desse canal de baixa, rompeu lá para cima, está brigando aqui nessa região para tentar voltar para cá e agora bateu aqui, está voltando. Então, o que pode acontecer? Se ela subir aqui, né, tocar na média, subir e voltar, ela pode ficar exatamente o que eu desenhei aqui, ó, dentro dessa região aqui, que foi uma lateralidade onde ela começou o ano e ficou até abril aqui. Então seria basicamente ela ficar no mesmo ponto a grande maioria do ano, uma região de lateralidade que ela já tem uma bastante memória por ali. Então pode ser que fique por aqui, se romper aqui acima dessa média móvel de 200 e acima desse ponto aqui. Se isso acontecer, não tem muito o que fazer, né? O mercado fica totalmente indeciso, lateral, é pavio para cima, pavio para baixo, sobe e desce, e aí não tem muito o que fazer. Eu acho mais interessante até ficar de fora da soja agora, do que tentar se posicionar. Vender ali no ponto que está não é tão ruim, né? Não é um ponto tão ruim de venda, porque ele pode tentar não romper ali, mas tentaria vender bem aqui em cima, com muita cautela, tendo noção que ele já descaracterizou esse canal de baixa. Então, se fosse para cair, ele teria que voltar aqui para dentro para ficar mais interessante. Certo? Bom, por hoje era isso então. Falei bastante do Zigo. Falei, né, numa ordem diferente aqui, mas falei do que aconteceu aqui durante a semana, o que a gente pode esperar para a próxima semana. Lá fora, né, eu não cheguei a mostrar lá, mas ó, a gente teve lá, como eu falei, né, a gente teve o mercado americano todo caindo, o mercado europeu, que foi onde a coisa foi mais grossa lá, caiu com mais força, né, 4%, né, 4 e pouco, tudo na região de 3, 4% aqui, lá na Ásia também. Os títulos americanos lá de juros e bonds também caíram bastante. Né? Nós tivemos aqui as commodities, né? Cadê o petróleo aqui, o WTI que a gente acompanha, chegou a cair 13%, o milho subiu um pouquinho, a soja caindo, o café caindo, algodão, enfim, tudo caindo, minério de ferro apanhando com bastante força também. Olha a Anglo-América apanhando com 7% de queda, né? Rio Tinto também caindo, BHP, enfim, tudo caiu, ExxonMobil caiu também. Então, aquela história, o mercado bem assustado com a questão do Covid, mas tudo é especulação também. Vamos ver o quanto isso vai ser real, o quanto não vai ser real. O mercado está numa região bem arisca ali, e o Ibovespa, né, o Brasil, além de ter todo esse temor lá fora de Covid e tudo mais, tem também a questão, né, das políticas internas nossas aqui, que não são lá as melhores coisas do mundo, o nosso fiscal está cada vez pior. Aí começa, imagina o ruído que vai causar, esse negócio de Covid, isso, aquilo, aquilo outro lá fora. Ano que vem, né, tem carnaval, tem verão chegando, o pessoal estão liberando as praias, liberando o carnaval, liberando o uso, né, o não uso de máscara e tudo mais. Então imagina a bagunça e o ruído que isso vai causar.
Imagina se pós-carnaval aumenta todos os casos de Covid de novo e aquele auê gigantesco. Então, preparem para os próximos meses aí ter uma volatilidade bem grande no Ibovespa na nossa bolsa aqui. Tá bom? Bom final de semana para todo mundo. Não esqueça, se cadastre lá no Zig, não gera compromisso nenhum de pagar nada, não tem que botar nada de dados de pagamento, só os dados ali para a gente saber quem entrou antes. Basicamente, quando se cadastra, eu tenho a data de cadastro lá de todo mundo, e aí, quando tiver liberado, a gente vai notificar por e-mail, né, aqui, Telegram, Instagram, tudo legal. Tá bom? Um abraço, valeu, até mais, tchau.